a igreja continuou se corrompendo, porque aqueles que se levantavam para defender a verdade eram presos, eram torturados e eram mortos. E agora Leão X está no seu governo como Papa, está tendo o privilégio, entre aspas, de construir o maior santuário católico de todos os tempos, a Basílica de São Pedro, e ele está precisando de ajuda. E então a igreja que tinha se corrompido ao extremo, introduzido no seu meio o culto às imagens, as relíquias, a invocação de santos, o purgatório, a missa, a transubstanciação, a confissão auricular, a tradição, a salvação pelas obras, o culto a Maria como Mãe de Deus, Imaculada, mediadora, corredentora. A igreja que estava sendo eivada de tantos erros, ainda agora recebe o impulso de arrancar dinheiro do povo através de vendas de perdão de pecado. Naquele momento a igreja entendia que ela era dona do ser humano, tanto da igreja militante, quanto da igreja purgante, quanto da igreja triunfante. Ninguém podia escapar das mãos da igreja, nem depois de morto. Pensem comigo, uma pessoa que crê nisso. O pai acabou de morrer, a mãe acabou de morrer, o filho acabou de morrer. E chega alguém e disse: você ama seu filho? Você ama seu pai? Você pode ajudá-lo. Porque seu pai, sua mãe, seu filho não foi suficientemente bom para ir para o céu, nem foi tão suficiente mal para ir para o inferno, ele foi para o purgatório. Mas você pode ajudar. Se você der tanto dinheiro, no momento que a moeda cair na caixa, no gasofilaço, essa alma pula do purgatório para o céu. As pessoas eram encorajadas a comprar 5 anos de perdão, a 15 anos de perdão, a 20 anos de perdão, ou se o dinheiro fosse bom, perdão para a vida inteira. E é nesse momento que Johannes Tetzel vai à Alemanha para vender indulgências. E a essas alturas, Martinho Lutero já era um professor de Bíblia. Martinho Lutero já tinha tido contato com o livro de Romanos. Martinho Lutero já entendia que a justificação não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. E então, quando Johannes Tetzel vai para a Alemanha pregar as indulgências, estrategicamente, no dia 31 de outubro de 1517, véspera de Todos os Santos, ele vai fixar as 95 teses contra as indulgências. Se você ler as indulgências, as 95 teses, você vai ver que Lutero não era plenamente reformado ainda. Tinha muita coisa errada lá nas indulgências, aquelas 95 teses, que não estavam tão claras na mente dele. Só mais tarde, Lutero vai ter uma compreensão mais clara da verdade de Deus. Mas estava deflagrado aí o movimento da reforma. É claro que isso surgiu com muita luta, com muita lágrima, com muito sofrimento, porque no dia 5 de maio de 1521, Lutero é convocado à dieta de Worms, diante do imperador, diante das autoridades políticas, diante das autoridades eclesiásticas, e os seus livros estão lá expostos, e Lutero sabia que não estava aquela reunião convocada ali para discutir com ele, mas apenas por uma razão, para que ele se retratasse das suas posições bíblicas e cristãs. Naquele dia Lutero pediu um tempo mais para pensar. Para espanto de todos, e diz os historiadores que naquela noite Lutero teve uma grande angústia na sua alma. O inferno jogou em cima dele toda a sua fúria, a tal ponto de, num determinado momento da noite, ele pegar o seu tinteiro e jogá-lo contra a parede, como se o diabo estivesse fisicamente, presentemente ali no seu quarto. Quando o dia amanheceu, a dieta se recompôs, os livros de Lutero sobre a mesa. Perguntaram para ele: Lutero, você está pronto a se retratar daquilo que você escreveu, do que você tem pregado, do que você tem ensinado? E Lutero respondeu: a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei.
Porque não é lícito, não é justo, não é honesto um homem agir contra a sua consciência. Aqui fico, aqui me estabeleço, e que Deus me ajude. Estava aí o corte definitivo para a reforma protestante do século XVI. Ele é considerado herege, e isso significava que qualquer pessoa que matasse Lutero não tinha nenhuma imputação de crime. E quando ele sai da dieta, ele é raptado na estrada, não pelos seus adversários, mas pelos seus aliados, e é levado para o castelo, onde fica 10 anos, escondido atrás de um biombo. E por providência divina, exatamente nesse tempo de reclusão, é que ele se dedica com muito empenho a traduzir o Novo Testamento para o alemão. Obra essa que vai influenciar toda a literatura alemã, inclusive a gramática alemã.